Seja bem-vindo ao Sou Matiz, eu sou a professora Edna e agora eu vou falar sobre velocidade média, uma questão interessante com uma pegadinha, tá? Então, se você vai fazer concurso esse ano, fique de olho nesse tipo de questão para que ela não te pegue. Olha só, uma viagem foi feita a 80 km por hora na ida e na volta devido a um congestionamento a 60 km por hora. Qual a velocidade média de toda a viagem? Bom, a maioria dos estudantes vai pensar assim, fazer a média, eu tenho 80 na ida, 60 na volta, é só somar os dois e dividir por 2, 70 km por hora. Errado, pegadinha é essa, tá? Isso é a média das velocidades, é diferente de velocidade média, tá? Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer essa questão de duas formas. Primeiro, eu vou supor uma distância, e aí a gente acha perfeitamente. E a segunda maneira de fazer esse tipo de questão é com a média harmônica, tá? Então eu aproveito e falo de média harmônica aqui no Sou Matiz, que eu não tenho nenhum vídeo sobre isso. As duas maneiras são fáceis de fazer, tá? Eu particularmente prefiro supor um valor porque eu acho que fica mais entendível, tá ok? Vamos lá. Então, se eu fui a 80 km por hora e voltei a 60 km por hora, eu vou imaginar uma distância que seja divisível tanto por 80 quanto por 60. Qual número é aí? Tá pensando? 240, tá? Qualquer número vai dar, mas eu não quero mexer com vírgula, então eu vou pegar tipo um MMC de 60 e 80, tá? Então eu estou supondo, de onde eu estou tirando isso? Suposição que a distância seja 240 quilômetros. Para que isso? Para enxergar o meu tempo na ida e o meu tempo na volta. Ó, tempo na ida. Então, vou colocar aqui TI. Se na ida eu fui a 80 km por hora, quer dizer o quê? Que em uma hora eu faço 80 km, na primeira hora eu fiz 80, na segunda hora eu fiz 80, 160, na terceira hora eu fiz mais 80, 240, ou seja, eu gastei 3 horas para ir, certo? Ó, 240 dividido por 80, 3. Então, meu tempo de ida é 3 horas. Bom, meu tempo de volta, vou colocar aqui TV, mesmo esquema. Eu voltei a 60 km por hora, então na primeira hora eu fiz 60, na segunda 120, na terceira mais 60, portanto 180, na quarta mais 60, portanto 240. Então, eu gastei 240 dividido por 60, 4 horas para retornar. Então, tá aqui meu tempo de volta, 4 horas. Para que isso, Edna? Bom, para calcular a velocidade média, a fórmula é distância percorrida pelo tempo gasto, dividido pelo tempo gasto, tá? Então, a nossa velocidade média, VM, é a distância dividida pelo tempo. Então, é só colocar aqui a minha distância total, porque ele quer a velocidade média durante a viagem. Então, a distância total e o meu tempo total. Então, o que eu tenho que pensar? A minha distância é 240 para ir, 240 quilômetros para voltar. Ou seja, 240 vezes 2, 480 quilômetros. Tá? E o nosso tempo, eu gastei 7 horas, por quê? 3 horas para ir, 4 horas para voltar. Então, o tempo total é 7 horas. Então, eu tenho aqui 480 dividido por 7. Essa é a conta que eu tenho que fazer, tá? Então, a nossa distância vai ser 480 dividido por 7. 48 por 7 vai dar 6, porque 6 vezes 7 é 42. Vai dar um número não necessariamente inteiro, tá? Mas não tem problema. 48 menos 42, 6. Abaixo 0. 60 dividido por 7, 8. 8 vezes 7, 56. Vão sobrar 4. Quero continuar, vírgula, 0. 40 por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Essa conta não vai terminar, então eu vou parar por aqui, tá? Então, olha lá, deu 68,5 km por hora.
Então, essa é a nossa velocidade média durante toda a viagem, aproximadamente 68, quase 69 quilômetros por hora. Então, repare que não é 70, é um número até próximo, mas não é 70, a pegadinha seria 70. Aí agora eu vou resolver esse vídeo, se você já entendeu, já gostou, pode parar por aí. Ah, dá certo com qualquer valor, tá? Pode tentar qualquer outro valor que você vai ver que vai chegar na mesma coisa, tenta aí e me fala. Bom, mas para você que é curioso e quer saber o que é média harmônica, eu vou fazer agora do mesmo jeito, vou chegar no mesmo valor com a média harmônica, tá? A média harmônica dessa velocidade, a média harmônica é o seguinte, é o inverso da soma dos inversos, tá? Vou escrever para você entender melhor. Então, a média harmônica, como que ela vai ser? Coloquei a fórmula aqui mais ou menos para vocês, é N dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais até o último termo. Aquele N ali representa quantos termos eu tenho, então para a gente vai ser 2, porque eu tenho dois valores, 80 e 60. E esse x1 e x2 vai ser o 80 e o 60, tá? No caso, se eu tivesse três valores, um sobre um valor, mais um sobre outro valor, mais um sobre outro valor e assim por diante, tá? Então, a média harmônica, ela é o inverso da média da soma, o inverso da soma dos inversos. Então, a gente soma o inverso dos números e faz o inverso da média aritmética deles. É confuso de falar, mas enfim. Nós vamos fazer. São dois termos, então esse N aqui, ó, representa quantos termos são. Então, são dois termos, dividido por 1 sobre o primeiro, que no caso é 80, mais 1 sobre o segundo, que no caso é 60. Aí nós vamos fazer o quê? Ó, tirar o MMC de 80 e 60. Ó, não te falei à toa, não. 240. Ok? 240 dividido por 80 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 240 dividido por 60 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, nós temos aqui 2 dividido por 3 mais 4, 7, dividido por 240. Então, nós temos aqui agora o quê? Uma divisão de fração. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a nossa primeira é 2 vezes o inverso da segunda. Então, 240 sobre 7. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 240, 480. E lembrando que o 2 não multiplica o 7 não, hein? Aqui tá sem nada, é como se fosse 1. Então, 1 vezes 7, 7. Então, olha lá, 480 sobre 7, tá vendo? É do mesmo jeito que nós fazemos em cima, ou seja, 68,5 quilômetros por hora. Então, essa média harmônica, uma das aplicações dela é isso, achar a média das velocidades. Perdão, achar a velocidade média de um trajeto. Média de velocidade era só somar e dividir por 2, tá? Então, você decide se você vai supor um valor ou se você vai fazer essa média harmônica. Eu, particularmente, prefiro supor um valor, tá? E aí, como eu disse, qualquer valor que você supor vai dar certo. É claro que convém que você suponha um valor múltiplo, né, das suas duas velocidades para facilitar o seu cálculo, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe um like. Não custa nada, se inscreve no canal se você também não é inscrito. Ajuda o Somatize a chegar aos 100 mil, gente. Por favor, não custa. Beijo, boa semana.